Está começando o programa Independência, a voz da recuperação. Aqui você encontra informações sobre alcoolismo, dependência química, codependência, dependências emocionais e outros assuntos correlatos. Com vocês, Marco Melo. Marco Melo sou eu, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao programa Independência de hoje, dia 3 de março, exatamente, já começamos o mês de março com tudo, esse mês é muito importante para mim, é o mês do meu aniversário, quarta-feira agora dia 6 de março, este gordelo que vos fala, 55 primaveras aí vividas. Só que eu acho que eu nasci mesmo foi há 11 anos, 4 meses e algumas 24 horas atrás, quando eu entrei em recuperação, porque é o meu segundo aniversário, gente. Porque vou falar pra você, mano, não foi fácil chegar até vocês, companheiros e companheirinhas. Maravilha, maravilha. O tema do programa Independência de hoje tá com tudo e eu aposto que vai causar sim alguma polêmica, do jeito que o programa Independência gosta, né, galera? É isso. Vontades e necessidades, necessidades versus vontades. Eu botei aí na imagem do programa de hoje duas placas antagônicas, uma verde e outra vermelha, cada uma indo para uma direção. Porque é mais ou menos assim que funciona, né? O que a gente quer geralmente não é o que a gente precisa. E é disso que o programa Independência de hoje vai falar. Maravilha, maravilha. Vamos ouvir aquela caminhada do Rodrigo Dias, letra minha, e participação especial da minha querida amiga Grazi. Maravilha, maravilha. Já já a gente volta com mais programa Independência. A estrada é bonita quando se vê a simplicidade da vida. Tive que ir ao inferno pra dar valor ao paraíso. Ver no pranto pra dar valor ao meu sorriso. Desrespeitei a mim pra dar valor ao respeito. E pra dar valor à vida. Grita pra dar valor ao guerria pra dar valor à paz. Estradas tortas e pedras tropecei, caminho sem saída para aprender a linha reta, verdadeiro florescer. É mais simples e correta. Estradas tortas e pedras tropecei, caminho sem saída para aprender a linha reta, verdadeiro florescer. É mais simples e correta. A estrada é bonita quando se vê a simplicidade da vida. Caminhada com São Rodrigo Dias e Marco Melo. Você que ouve o programa Independência, convido a ouvir pelas plataformas de podcast. O programa Independência está no anchor.fm/Marco-Melo. Estamos também no Spotify, procure lá pelo Spotify, pelo buscador Programa Independência, assim como no Google Podcast. Também procure pelo buscador do Google Podcast o Programa Independência. Estamos também no YouTube, youtube.com/MarcoMelo1969. Curta nossas redes sociais. O programa Independência está no facebook.com/programa.independência e no instagram.com/programa.independência. Curta também as redes sociais de Marco Melo, facebook.com/marco.melo.1969 ou então no Instagram, instagram.com/marcoacmelo69.
Entre em contato com a gente, programa.independência@gmail.com ou então pelo WhatsApp 11 99675 2115. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Muito legal, você ouviu Caminhada, Rodrigo Dias, Marco Melo e participação especial da Grazi. Obrigado, queridos, tamo junto. Rodrigo Dias, segue o Rodrigo Dias 7 Lagoas lá no Instagram e segue também a banda Capital Brasil. Você vai ver que legal que é o som desses caras. Beleza, beleza. Hoje vamos falar de necessidades e vontades, vontades e necessidades. Existe aí um antagonismo, não tenha dúvidas que existe um antagonismo. Eu acho interessante no programa de 12 passos que o 11º passo fala um pouco sobre isso, né? Fala um pouco sobre quais são as minhas necessidades. Será que as minhas vontades, principalmente as vontades egocêntricas, elas estão em alinho com os desejos e as vontades de Deus em relação a mim? Exatamente, é por isso que existe o antagonismo. Sofremos de uma doença. Essa doença permeia todos os campos da nossa vida, todas as células, inclusive e principalmente as células cerebrais. Então não adianta, o adicto ele é inteirinho adicto. Você é integral adicto, companheirinho, companheirinha, não tem o que fazer. E aí, o que acontece? A adicção, ela traz vontades. Qual que é o centro? Qual que é a notocorda? Qual que é a coluna vertebral espiritual da doença da adicção e do alcoolismo? Exatamente, egocentrismo. Quando a gente fala de egocentrismo, é disso que a gente está falando. A gente está falando de necessidades, vontades egocêntricas. Você acha que é uma necessidade, mas não é uma necessidade. Quando a gente fala de egocentrismo, a gente está falando de você querer ter tudo para você, na hora que você quiser, na hora que você faz, na hora que é as suas vontades egocêntricas e não são as suas necessidades. Alguns companheiros e companheiras pensam que as suas vontades são as necessidades dele, e é essa a distorção que a doença da adicção traz aqui para nós. Maravilha? Então, para entender esse conceito de vontades e necessidades, a gente precisa se aprofundar no estudo do 11º passo, principalmente, porque o programa sugere que nós encontremos a vontade de um poder maior do que nós para nós, entendeu? E a gente só roga a ele as forças para conseguir fazer o que ele quer para nós. É muito profundo, eu já falei várias vezes isso. O 11º passo é de uma espiritualidade que a maioria das religiões do planeta não conseguiram atingir. Então olha só como a nossa Irmandade, nosso programa de 12 passos é profundamente espiritual, sem ser religioso. Isso que é o mais importante, né? Então, nesse negócio de necessidades, Deus sabe quais são as nossas necessidades e geralmente não são as mesmas que as nossas vontades, porque o adicto e o alcoólico, ele tem umas vontadinhas de rei bebê que eu vou te falar, companheirinho, companheirinha, vocês sabem do que eu tô falando, né? Tem que ser agora, a pior é isso, né? As vontades egocêntricas, elas têm que ser pra ontem, pra anteontem, velho, não dá pra esperar, né? Então eu vejo muita gente espanando com vontadinhas bestas, gente, vamos falar a verdade, vontades bestas, desejos egocêntricos, egoístas. Assim, o programa sugere que a gente faça autoanálise, né? Se olhe com mais profundidade todos os dias. Através de que passo, companheiros? Exatamente do 10º passo. Se a gente começar a analisar através da prática diária do 10º passo, quais foram as nossas vontades ao longo do dia, a gente vai começar a perceber um padrão tão egocêntrico nas nossas vontades, e eu tenho certeza que através de prece e meditação do 11º a gente vai entender, ou pelo menos a gente vai estar aberto a ouvir as respostas de Deus, sabe? No AA se fala muito isso: seja feita a sua vontade, Senhor, não a minha, tá? Porque, e olha, não custa nada você analisar
qual é a sua vontade em relação a uma determinada situação. E aí, conversar com o seu poder superior, porque galera, vamos falar a real, cara. Esse negócio de ficar, não vou também criticar a sua forma de rezar, de orar, tá, gente? Cada um tem a sua. Mas eu acho que a forma mais eficaz pra mim, que funcionou mais pra mim, é uma espécie de conversa com Deus mesmo, sabe? Nem que seja só na sua mente, se você estiver em público e tal. Porque volta e meia eu tô em oração num ônibus, sabe? Num ambiente, numa lanchonete, no McDonald's, eu tô lá em oração, velho. Por que não? Qual que é o problema? Às vezes eu preciso. Quando eu me sinto desconectado, eu me conecto, esteja onde for. E ali eu não vou fazer uma oração em voz alta, porque vão achar que eu sou esquizofrênico e vão querer me internar de novo. E eu não quero ser internado, companheiros. Então o que acontece nessas situações? Eu só falo com Deus através dos meus pensamentos. Mas eu converso mesmo, sabe? Como se fosse um amigo meu. Eu trouxe Deus para uma coisa bem pessoal minha. É um cara... O cara não, né, meu? É o homem mais sábio, também não é homem, sei lá. É essa energia, é esse pai, é esse criador. Mas é o mais inteligente e o que sabe de tudo, né, velho? Ele sabe de tudo que eu preciso, né? Então, vamos mostrar. Como eu tava falando, né, de uma dada situação. Então eu tô numa situação, por exemplo, que eu tenho, eu não sei, deixa eu pensar. No seu relacionamento sexoafetivo, vamos para esse lado, porque todo mundo tem problema com isso aí. Você gostaria de que a sua esposa e você fizessem determinada coisa. Vamos dizer assim que você gostaria... Vamos falar um negócio bem trivial, gente, porque quando eu tô falando de programação, eu tô falando do dia a dia, da vida como ela é, tá? Então, a sua esposa gosta de massa e você quer comer na churrascaria, bem simprão, beleza? Cara, não custa nada você pegar e falar qual que é a sua... Você já sabe o que ela quer, tá? Então, não sei também se a vontade do poder superior é a mesma da sua esposa. E não estamos falando dela também, a gente está falando de você, companheiro. Então vamos lá nessa situação fictícia aqui, imaginária. Você quer ir na churrascaria, mas você sabe que a sua esposa gosta de massa, então seria legal você levar ela num restaurante italiano. Perfeito? Beleza, mas você quer impor sua vontade, né? Você é daquele jeito que, não, a gente já comeu massa semana passada, tá na minha vez, ou sei lá qual que é a sua birra, mas que é birrento e marrento eu não tenho dúvida que você é. Então beleza, você quer impor a sua vontade. Então vamos lá naquela conversa que eu falei com o seu poder superior. Você chega pra Deus, cara, e fala assim: Deus, eu queria ir na minha churrascaria lá. Eu sei que a minha esposa gosta de massa, né? Eu não tô muito bem com ela, porque ela me obrigou a lavar a louça ontem e eu não queria. Aí já começa a sair um padrão egocêntrico, né? Eu tenho certeza que nessa conversa com Deus, você já vai perceber, por exemplo, que você não quis lavar a louça. Por quê? Porque você é preguiçoso, porque você tá no defeito de caráter. Porque ser preguiçoso, ser procrastinador é defeito de caráter. E aí a mulher, ela tá certa. A hora que você estiver nessa conversa com Deus, eu tenho certeza que Deus vai te intuir. Tá, entendi. Ó Deus te responder, entendi, parceirinho. Então você tá bravinho com a sua esposa, ó rei bebê, porque ela te obrigou, entre aspas, a lavar uma louça que seria uma obrigação sua e você não queria. E aí vocês entraram numa querela e agora, para se vingar da sua esposa, você quer impor sua vontade de ir no seu restaurante preferido e abrir mão do dela? Tem certeza que é isso que você está pedindo para mim? Você está querendo que eu contrarie o quê? Velho, essa não é a sua necessidade. Sabe qual que é a sua necessidade? Se redimir com a sua esposa. Porque enquanto você estava usando droga e bebendo, ela estava lá te aguentando, né? Primeira coisa: mas Marcão, agora tudo que eu faço eu já sou rotulado, eu já sou um culpado só porque eu já usei droga. Filhão, desculpa, a sociedade, a família, a esposa, a gente caçou, né, filho? Caçou, não tem o que fazer.
Tudo bem, não é sempre que você não tem razão, velho, mas estamos numa situação fictícia aqui que eu inventei agora, em que nessa situação você estaria errado. E você está querendo impor, porque você é rei bebê. E eu tenho certeza que nessa oração, entre aspas, essa conversa com Deus, você já vai ter entendido a essa altura do campeonato, quando você verbalizar o seu desejo, eu tenho certeza, quando você verbalizar a sua vontade, vai bater aquela dorzinha moral na sua orelha. Você vai falar, caramba, olha o que eu tô pedindo pra Deus, velho. Pra impor uma vontade egocêntrica, ridícula que eu tenho, porque eu tô de raivinha com a minha esposa querida, que sofreu tanto na minha mão, cara. Putz, eu vou fazer o contrário. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter me intuído. Eu já entendi a sua resposta. Eu vou no restaurante italiano. Eu já vou ligar lá agora para reservar, para não ter nenhuma possibilidade de não ter mesa, tá? Eu vou ainda comprar uma joia para ela ou um buquê de flores e vou homenageá-la nesse jantar à luz de vela. Sabe, filho? Mano, eu tenho certeza que o que Deus quer é conciliação, é harmonia, é amor, e não que você fique alimentando a sua raivinha egocêntrica, né? E eu não tô falando de você, companheiro, eu tô já inventando uma história fictícia que seria totalmente compatível com alguma situação que eu já vivi. Aqui eu não falo pra vocês, quer dizer, eu falo pra vocês, mas eu falo de mim, companheiros. Então dá pra entender qual que é a sutileza de todo esse negócio, gente? É isso que eu tô falando, sabe? Você fazer as suas vontades geralmente não são as suas necessidades. Vamos ouvir mais uma música de recuperação? Vou tocar aquela Anônimo, do Rodrigo Dias, também minha letra, participação de Grazi. E já já a gente volta com mais vontades e necessidades. Essa música se chama Anônimo, composição Marco Melo e Rodrigo Dias. Só por hoje é a minha nova história. Vivo o eterno agora, agora, agora. Meu nome é apenas um nome, como você. Eu sou anônimo, mas não é por ser anônimo que eu não sou importante. Meu nome é apenas um nome, como você. Eu sou anônimo, mas não é por ser anônimo que eu não sou importante. Só por hoje é a minha nova história. Vivo eterno agora, agora. Só por hoje é a minha nova história. Vivo eterno agora, agora. Porém estive impotente por um tempo inconsequente. Minha história é parecida com a sua, uma história de dores, de droga, de rua. Porém estive impotente por um tempo inconsequente. Minha história é parecida com a sua, uma história de dores, de droga, de rua. Eterno agora. Só por hoje é a minha nova história. Vivo eterno agora, agora. Só por hoje é a minha nova história. Vivo
eterno. Agora, mas cá estou de peito aberto, de cabeça erguida, por uma irmandade fui acolhido. Não sou mais digno de dó, não mais me sinto oprimido. Hoje eu não estou mais só, vivo apenas um dia de cada vez. Só por hoje é a minha nova história. Muito legal, você ouviu Anônimo, Rodrigo Dias, Marco Melo e Grazi. Legal. Hoje o programa Independência tá falando quais são as suas vontades e quais são as necessidades. Na verdade eu não falei bem quais são, né? Porque eu acho que é muito individual isso, né, galera? Cada um sabe das suas vontades egocêntricas. Cada um tem um jeito de ser egocêntrico, sabe? E quando eu falo de vontades, não são todas as vontades, tá, gente? Bom, você tá com vontade de comer um McDonald's, você vai ter que ficar perguntando pra Deus se você deve? Primeiro, você tá com problema de compulsão alimentar? Isso aí vai te prejudicar? As primeiras perguntas que você tem que fazer a respeito das suas vontades, primeiro é pra você mesmo, né, companheiro? Quais são as suas vontades? E eu nem tô falando de droga, porque se você tá falando de vontade de usar e beber, aí eu não vou nem entrar no mérito, tá, velho? Que obviamente que quando a gente tá falando de vontades e necessidades, a gente tá falando de maneira filosófica e a gente já tá excluindo a vontade de usar, né, meu? Porque se você tá falando de vontade de usar, meu amigo, minha amiguinha, pelo amor de Deus, então volta lá no primeiro passo, pega o livro azul, leia, releia, treleia, quadrileia. Mano, pega o livro azul, pega a nossa Bíblia azul e vai estudar de novo e vai fazer o primeiro passo, filho. É o primeiro passo que tá faltando. Vontade de usar é primeiro passo mal feito, é primeiro passo que não dá. Você não se rendeu, velho. Ô, Marcão, tô na abstinência, pouco tempo sem usar. Beleza, eu entendo isso, galera. Eu entendo a pessoa que tá há pouco tempo na Irmandade, tá um mês, velho. Um mês, por exemplo, é uma fissura desgraçada, velho. Eu passei por isso, eu tava internado nesse primeiro mês. Mais fácil um pouco, porque você tá medicado, etc e tal. Mas, mano, eu tô vendo o neguinho ficar limpo na rua, filho. Um mês de recuperação é complicado. Uma semana, 2 semanas, velho. Eu sei que nessa hora, aí sim, vamos falar de vontade de usar, né, filho? Você tá com vontade de usar de verdade? A minha sugestão é a seguinte, companheiro: 90 dias, 90 reuniões. Ah, não foi ontem? Então, um dos motivos que você tá com vontade de usar é isso. Não foi na reunião ontem, né, velho? Vá todo dia na reunião. É comprovado, velho, diminui a vontade de usar. Ô, Marcão, mas os caras ficam falando de droga lá, me dá mais vontade. Ó, velho, eu já ouvi desse papinho furado aí e eu não concordo não, velho. Eu não concordo porque não aconteceu comigo, não acontece com a maioria. As pessoas que falam isso, pelo que eu sinto, são pessoas que já estão a fim de usar, já estão planejando recaída e usam isso como desculpa, na verdade. A doença da pessoa tá usando isso como desculpa pra não ir na sala. Por que a doença sabe? A doença não é besta, a doença é mais inteligente que você, meu filho. A doença sabe o que ela precisa fazer para você voltar a usar. E uma das coisas que ela precisa fazer é te afastar da sala. Então, esse negocinho de que eu tenho vontade de usar quando eu vou pra sala, é a doença olha, tá jogando conversinha na sua orelha e pior, você tá caindo. Então para com esse papo furado, velho. Sala diminui a vontade de usar. E estar com adictos em recuperação diminui a vontade de usar. Ah, entendi. Você não fica na sala, você fica lá na porta do grupo, conversando, batendo papo furado, falando de ativa e fumando cigarro. Ah, entendi.
Tá explicado então porque a sala te dá vontade de usar. Velho, quem tá querendo recuperação não tá lá na porta do grupo fumando cigarro e falando de ativa, filho. Esses caras aí não quer, esses caras aí vai recair e você vai com os caras, não é esses caras que eu tô falando. Eu tô falando dos caras que estão lá dentro, velho. Os caras que estão levando a sério esse programa, porque esse programa é sério, velho. Ele tá tentando tratar uma doença fatal, uma doença mortal. Então, mano, é lá dentro, beleza? Tá entendido? Releu o primeiro passo? Viu seus... pega o guia pra trabalhar os passos e leia lá o guia, velho. Você vai ver lá todos os mecanismos que querem fazer você voltar a usar. Seu auto-engano, as suas reservas, sabe? Você ainda não entendeu a sua ingovernabilidade. Olha que palavra comprida e difícil, companheiro. Não é. Ingovernável. Nossas vidas se tornaram incontroláveis, ingovernáveis. É a mesma coisa, velho. Eu não dou conta da minha própria vida. Se eu não entender essa ingovernabilidade que a minha doença proporcionou a mim, eu não fico limpo, eu não consigo parar de usar, filho. Então, se a sua vontade é usar, então, negão, você tá em maus lençóis. Você tem que voltar na sala e você vai ter que fazer esse primeiro passo 100%. Todos os companheiros que fazem o primeiro passo 100% não voltam a usar, não tem vontade de usar. Ou se tem vontade, a vontade passa, filho. Eu vou falar, eu tenho vontade sim, já tive várias vontades de usar, mas a vontade veio e foi. E quando eu parei de fumar cigarro, então, se tem vontade de usar danada, é a vontade de fumar tabaco, velho. E eu consegui superar até isso. Então eu vou te falar, de vontade de usar a gente não morre não. Agora de usar a gente morre, filho. Eu já ouvi isso na sala, velho. Vontade de usar não mata ninguém, mano. Continua voltando, mano. Tá muito forte, liga pro seu padrinho. Não tem padrinho ainda? Liga pra um outro companheiro. Não pegou o telefone do companheiro? Mano, o que você tá fazendo na sala que não pegou nem o número do celular dos caras, velho? Manda um zap, tá no grupo geralmente os grupos anônimos tem salinha de WhatsApp, pede uma ajuda lá. Eu tenho certeza, se você botar no grupo do WhatsApp, do seu grupo de escolha, da sua irmandade de escolha, vai ter um monte de gente. Companheiro, calma, não usa não. Onde você tá? Vamos tomar um café. Tô passando aí. É desse jeito, velho. Você nunca mais vai estar sozinho. Só não usa a ferramenta quem não quer usar a ferramenta pra usar. Então qual que é a sua intenção? A sua vontade é maior do que a sua vontade de ficar limpo? E o seu desejo de parar de usar? Não fez a terceira tradição? Não levantou a mão? Não pegou a ficha branca ou a ficha amarela? Amarela no caso do AA? Velho, se você fez isso já, você já se admitiu como adicto, nego. Então você tem que fazer as coisas que os adictos fizeram pra ficar limpo. É voltar na sala, continuar voltando, 90 dias, 90 reuniões, é 20 pessoas, lugares, hábitos. Mano, isso aí é o beabá. Vai ouvir o programa Beabá da Recuperação. Porque se a sua vontade é vontade de usar, o seu problema é muito mais primário. Você tá no jardim da infância da recuperação. Vamos lá ouvir o Beabá da Recuperação. É aquele passo a passo que a pessoa que tá chegando tem que fazer, tá? Agora, quando eu tô falando mais do jeito que eu tô querendo falar hoje no programa, vontades e necessidades, é de uma maneira mais abrangente, é de uma maneira mais geral e de certa forma até específica em relação às emoções, em relação às dificuldades, aos comportamentos. Ó, a doença da adicção, ela não é causada por comportamento, tá? Mas a recaída pode também ser causada por comportamento. Então, o que é a causa da adicção? Não é comportamento e não é uso de droga. E isso tem que ficar bem claro. A droga foi sintoma e o comportamento foi também sintoma, de certa forma, porque você desenvolveu diversos comportamentos adictivos ao longo da sua vida no uso de droga. É consequência, não é causa, né? A partir do momento que você tem esse entendimento que comportamento e uso é consequência da doença, perfeito. Então vamos tratar o que está precisando ser tratado, velho, que é a doença. E a doença, ela tá num tripé. A doença tá apoiada num tripé. Compulsão, é o que eu tava falando até agora, a vontade de usar. Obsessão, é só pensar em uma coisa e não tirar aquilo do foco.
é a visão de túnel, e o egocentrismo, que é o componente espiritual, que é o profundo, total egocentrismo. O cara só pensa em si, né? Então, a partir do momento que a gente entende a doença dentro da sua tríade, dentro desse tripé aí, aonde ela se apoia, a gente pode tratar o que realmente precisa ser tratado. E quem que precisa realmente ser tratado? É o eu? Não, é o seu ego. É aquele que está adoecido, é aquele que tomou o trono. O rei é o eu. Você destronou o rei e você botou o ego no trono. Ele está conduzindo sua vida, companheiro, porque a sua adicção fez essa inversão de valores na sua vida. E aí todos os seus comportamentos se tornam a partir, né? Eles se baseiam a partir desse egocentrismo. Ferrou, tá lascado, filho. Ou seja, qual que é o segredo de tudo isso aí? Desestruturar tudo, cara. Vai ter que cair, velho. Toda essa estrutura baseada em engano vai ter que cair. Você vai ter que construir de novo uma casa. Então você vai fazer o alicerce nos 3 primeiros passos para começar a construir uma nova maneira de viver, tá? Então, quando a gente fala de vontades e necessidades, a gente também está falando de estrutura psicológica, estrutura mental, estrutura emocional. Você tem que fazer uma nova estrutura para a sua vida. O seu conjunto de crenças era totalmente equivocado. E quando eu falo seu, eu estou falando do meu, tá, companheiro? Eu não gosto que vocês pensem que eu estou apontando o dedo para vocês, não, gente. Eu estou falando de maneira genérica, mas a partir da minha experiência pessoal com adicção e principalmente com recuperação. Aqui a gente fala de recuperação. Claro que a gente fala de adicção pra caramba aqui, porque é o que a gente está tentando combater. É essa doença que é a nossa inimiga. Estamos aqui para combater a adicção, o alcoolismo. Só que recuperação é justamente esse conjunto de crenças, esse conjunto de normas morais e éticas que a gente vai incutir na nossa vida nova. É uma nova maneira de viver. É disso que se trata o programa de 12 Passos. Tá? Então, quando eu falo de vontades e necessidades, eu tenho que entender o que eu preciso fazer para ficar limpo, o que eu preciso fazer para entrar em recuperação, entendeu? Então, a gente está falando aqui de necessidade. Qual é a minha necessidade? A minha necessidade é estar em recuperação, é ficar limpo. E qual é a minha vontade? Geralmente o contrário disso, coisas que vão fazer eu não ficar limpo ou não estar em recuperação. Vamos ouvir aquela outra minha e do Rodrigo Dias, 7 Lagoas. Aonde está a recuperação? Ei, você que está em recuperação, acompanhe essa canção. Onde está a recuperação? Composição Rodrigo Dias, 7 Lagoas e Marco Melo. Recuperação. Voltar à vida normal. Ato ou efeito de recuperar-se. Não adianta ensinar a todas as drogas do mundo. Nem quebrar todas as garrafas, nem os bares fechar. Não adianta prender todos os traficantes. Não adianta proibir nem legalizar. Pois a recuperação só vem de nós mesmos. Não está no remédio, não está nas mãos dos médicos e nem religião. Não está na razão, pois a recuperação só vem de nós mesmos. Não está no remédio, não está nas mãos dos médicos e nem religião. Não está na razão. A
recuperação está no universo interior. A recuperação está no espírito. A recuperação está no universo interior. A recuperação está dentro do coração. Pois a recuperação só vem de nós mesmos. Não está no remédio, não está nas mãos dos médicos e nem religião. Não está na razão, pois a recuperação só vem de nós mesmos. Não está no remédio, não está nas mãos dos médicos e nem religião. Não está na razão. Legal, você ouviu Onde Está a Recuperação, Rodrigo Dias, letra de Marco Melo, que sou eu. Bacana, hoje estamos falando sobre vontades e necessidades contra as vontades e esse balaio de gato que são as nossas vontades, né? Eu escrevi um texto no livro, exatamente, vou falar de novo do livro de Marco Melo que está sendo gestado, está quase pronto, galera. Não quase pronto o livro, mas quase pronto a parte de escrita. Já estou chegando aí nos 300 e tantos textinhos. Quando tiver um para cada dia, aí eu vou para a parte de diagramação, capa, etc e tal, né? Depois a parte mais fácil, encontrar uma editora que queira aí ser parceira minha nessa empreitada. Maravilha. Enfim, o texto é o seguinte: vontades e necessidades se confundem constantemente para adictos e para alcoólicos em recuperação, mas o programa de 12 Passos nos direciona para entendermos a vontade de nosso poder superior em relação a nós. Ele sabe quais são as nossas necessidades para termos uma vida limpa e sóbria. Ele conhece as bifurcações erradas que poderemos escolher quando tentamos impor a nossa vontade em vez da dele. Quando não temos ainda compreensão sobre quais são as nossas necessidades para continuarmos em recuperação, precisamos praticar o 10º passo todas as noites para descobrir os nossos padrões de comportamento e possíveis armadilhas de nossa doença, bem como praticar o 11º passo todas as manhãs para, através de prece e meditação, encontrar as respostas de Deus, a fim de diferenciar as nossas vontades das vontades dele, que são, em verdade, as nossas necessidades, aceitando-as mesmo que sejam antagônicas às nossas vontades egocêntricas. Então, nesse texto eu dei uma bela de uma resumida aí no que são realmente essas vontades e necessidades, e que a gente é tão teimoso que a gente quer impor as nossas vontades até para Deus, né? Porque como Deus nos deu o livre-arbítrio, então a gente faz o que a gente quer. Vamos falar a real. Deus não vai botar a mãozinha aqui te impedindo de fazer alguma coisa. Ele pode, claro, fazer com que aconteçam algumas coisas na sua vida que te impeçam de um problema maior. Às vezes eu posso ver assim, bem pela minha vida, cara. Eu vejo hoje em dia, olhando para o meu passado, olhando para as minhas presepadas quando eu usava álcool e droga, gente, teve mão divina ali, não é possível. Não dava para eu não ter morrido, velho. Não dava para eu não ter tido uma doença fatal. Não dava para eu não ter sido preso. Não dava para eu não... Sabe, velho? Foram umas coisas assim, uns livramentos, como se diz, né, meu? E não tem como não ver aí um poder maior atuando, né? Diretamente, só que não exatamente direto, né? Ele vai e faz com que algumas coisas aconteçam, algumas pessoas participem. Olha, coincidências muito loucas para você não capotar, para não bater as botas. É o que aconteceu comigo. Então não tenho como não ver que tinha mão divina
na minha história. Não tem como eu não enxergar essa mão, sabe? Sempre me guiando e tal. Mas é uma coisa muito sutil e muito particular, tá, gente? Acontece que, vamos falar a verdade, as vontades de Deus pra gente são difíceis da gente entender, cara. Principalmente no começo da recuperação. Principalmente com falta de prática em passos. Por isso que eu vivo apregoando aos quatro ventos aqui no programa Independência, pelo amor de Deus, pegue o guia, vai trabalhar os passos, chama seu padrinho. Não tem padrinho? Não, eu nem vou falar desse negócio de não ter padrinho, velho. Tenha um padrinho e vá trabalhar passos, velho. Porque esse é o caminho da recuperação. O programa é isso. O programa são os passos, velho, os 12 passos. Esse é o programa, é disso que se traça. Essa é a nova maneira de viver, gente. A gente nunca colocou princípios éticos, morais e espirituais nas nossas vidas. Vamos falar a verdade, a gente nunca trabalhou isso conscientemente com outro ser humano nos guiando, velho. A verdade é essa. O máximo que alguns pouquíssimos de nós fizeram é uma terapiazinha que você ficava tapeando o seu psicólogo, velho. Ou então um psiquiatra pra te dar bolinha, né, velho? Pra você ficar bem louco, né? Pra controlar a sua loucura, você acabava ficando mais louco. Então, vamos falar a verdade, velho? Nunca. A maioria de nós nunca teve isso, velho. Nunca teve uma direção, um norteamento da vida, sabe? Com outra pessoa pra te ajudar, velho. Uma outra pessoa que já trilhou o caminho e fala, filho, vem por aqui, ó. Vem aqui, que aqui não... Aqui, tá vendo esse lodaçal ali? Tá vendo esse pântano? Eu já passei nele, sabe o que eu descobri? Que se você passar por aqui, ó, aqui ainda tá seco, ó. Você vai passar com o pé seco aqui, ó. Você vai conseguir atravessar dando as bordas aqui, ó. Depois você vai virar à esquerda ali, ó. Depois você vai virar à direita. Entendeu? Ele já conhece o pântano. Ele já trabalhou os passos, sabe? E aí ele vai te ajudar. E é isso que se trata, sabe? O programa de 12 passos é esse, sabe? Então, quando eu falo que uma pessoa com pouca experiência nos passos, dentro da programação de 12 passos, não tem muita noção de quais são as suas necessidades. A verdade é essa. Aliás, eu acho que os primeiros contatos que você vai ter com as suas necessidades, sendo até contraditórias ou antagônicas às suas vontades, vai ser através da contrariedade que o padrinho te traz, velho. Mano, vai pedir ajuda pro padrinho que você vai tomar na tarraqueta, você sabe que você vai, velho. Você vai falar, padrinho, você acha que é sugerido aí eu ir no carnaval sozinho? Ou então com uma nega que bebe? Aliás, acho que você não vai nem perguntar um absurdo desse pro seu padrinho, porque você já sabe a resposta, sabe? Então, tem coisas que a gente começa a ser contrariado justamente nesse processo de apadrinhamento, nesse trabalhar de passos, sabe? Aliás, é tudo uma coisa muito interligada, tá? O trabalhar de passos e o apadrinhamento, eles estão interligados. Mesmo se não estiver trabalhando os passos nesse momento com o seu padrinho, você teve um trabalho de passos, deu uma paradinha, mas é só o pedido de ajuda, né, velho? Vamos falar a verdade. Aonde começa a recuperação, nego? No pedido de ajuda. Todos sabemos disso. E é no pedido de ajuda que é uma das formas que eu tô querendo que uma outra pessoa me norteie. O pedido de ajuda é para um outro ser humano. E ali eu vou estar falando, olha, minha vontade é essa. O que você acha, companheiro? Marcão, não faça isso, velho. Não faça isso porque eu já fiz e me lasquei, velho. Agora, é sugerido, cara. Se você quiser fazer, você faz. Mas comigo aconteceu assim, assim, assim. Sabe? Então, principalmente em rotas de colisão. Vai ouvir o programa Independência Rotas de Colisão, né, galera? E comendo pelas beiradas. Eu sempre recomendo esses dois, porque ele fala dessas insanidades aí. E vai ouvir o Insanidades também, o caminho da recaída. A real é essa. Se você não tem ainda prática do programa, se você não tem um tempo suficiente
trabalhando passos com o padrinho, você não sabe qual que é a sua vontade. Porque você não tem ainda uma vontade do seu eu, ainda é vontade do ego. Porque você ainda está com o ego muito exacerbado, companheiro. E eu tô falando por mim. Eu vou te falar, velho. Até o 5º ano de recuperação, eu era ego puro, velho. Eu precisei de muita ajuda, muito pedido de ajuda, muito trabalho de apadrinhamento, muito trabalho de passo. Nossa, e por sorte eu tinha a Linda na minha vida, cara. Que era uma Naranon em recuperação, da maior estirpe, e que me ajudou muito. Porque eu tava com 2 anos e meio, um pouco menos de 3 anos limpo quando eu conheci Linda. E ficamos quase 8 anos juntos até ela falecer. Ou seja, 2 anos e meio não deu 3, então 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mano, eu fiquei com ela nessa primeira fase. Ela teve, eu me apoiei muito nela, pra ela me ajudar a diferenciar as minhas vontades das minhas necessidades. Uma mulher responsa na vida de um homem, cara, ela pode trazer isso aí pro cara, velho. A minha trouxe, velho. A minha fez isso, sabe? Ela pegou na minha mão e falou, e me guiou em muitas vezes, porque ela já estava no programa de 12 Passos quando eu a conheci já há quase 10 anos. Ela já estava no caminho dos passos há quase 10 anos, sabe? Ela já tinha pedido ajuda muito antes de mim, para a codependência dela, para o problema dela, né? Só que ela tinha cacife de programação. Não importa qual irmandade for, fião. A pessoa que trabalha passo em qualquer irmandade, ela tem essa coisa que eu tô falando, de começar a diferenciar o que são as boas vontades das vontades egocêntricas. Porque, vamos falar real, eu tava falando de vontades e necessidades, tá? Então agora eu vou pegar para um patamar um pouquinho diferente. Boas vontades. E eu tô fazendo uma brincadeira com um dos princípios do programa que precisa ter, que é a boa vontade, né? Mente aberta e honestidade. Mas eu tô falando agora, brincando, até fazendo um trocadilho. Quais são as boas vontades que Marcão tem? Não tem, quanto menos tiver a ver com ego, melhor é. E como eu diferencio? Trabalhando o passo. 10º passo, 11º passo principalmente. No 11º, através da meditação, eu começo a tentar descobrir a voz de Deus dentro de mim, de forma que as minhas perguntas feitas na oração, tipo assim: Senhor, essa é a minha vontade, qual é a sua? E faz a sua meditação. Se a voz de Deus não vier na hora ali da meditação, vai pro seu dia, velho, e fica tranquilo, tenha fé. Tenha fé que essa resposta vai vir, velho. Pede pra esse cara, mano. Põe na mão dele, fala assim: velho, eu tenho, por exemplo, né, meu, eu vou comprar um carro, vai, vou fazer um outro exemplo do dia a dia mesmo, de vida normal, sabe? De vida de gente simples. Você tá com um poisézinho velho e você tá querendo trocar, velho. E aí você tem um certo orçamento de mensal, mas você também tem suas despesas, você paga seu aluguel. Enfim, sobra pouco. Mas você tá se preparando já há um tempo, sabe? Você tá juntando um dinheirinho pra botar em cima, vai vender seu carrinho mais velho, vai chegar numa agência, vai financiar um outro, vai dar mais uma entradinha que você tá já juntando. Essa é a sua vontade. Será que é a sua necessidade? Primeiro, a esposa vai te ajudar. Se você tiver uma esposa que nem a Linda, ela vai te ajudar. Ela vai botar você um pouquinho no pé no chão. Se for uma pessoa pé no chão, né? Porque também tem umas mulheres que eu vou te falar, acabam fazendo mais impulsividade ainda, enfim, né? Não tô generalizando nem para um lado nem para o outro, tá? Mas se for do tipo da Linda, ela vai falar: olha, amor, eu sei que você tá querendo trocar estamos querendo trocar de carro, mas você tá com muita sede ao pote. A gente tava com um carro, digamos assim, tá, gente?
98 e você já tá querendo comprar um 2018. É muita coisa, sabe? A diferença de preço é muito grande. As contas não vão fechar, né? Então, quando tem uma terceira pessoa na vida, isso pode ser feito por um padrinho também. Ele vai falar, fião, beleza, quanto você juntou aí? Quanto vale seu carro? Ó, padrinho, vale uns 10 conto. Quanto você tem no banco que você juntou? Ah, tenho mais uns 3. Tá, você tem 13. Você tá querendo um carro de quanto? De 40? De 30? É muito, velho. Você vai pagar por muito tempo. É perigoso essa... Que tal se você pegar, em vez de 98, vai para um 2006, sabe? 2008 no máximo. Até pulo demais, mas de repente dá. Então, sabe? E entrega para Deus também essas vontades. Olha, minha vontade é trocar o meu Poisé 98 para um 2020. Eu tenho certeza que essa resposta vai vir ou através de um outro ser humano, ou através de uma intuição, ou através de alguma coisa que você vai ler, ou através de um post, não sei, velho. Só presta atenção, velho. A hora que você fizer uma pergunta para Deus de quais são as suas vontades e rogando a Ele quais são as vontades dele, que seriam quais são as suas necessidades, presta atenção. Continua com a sua antena bem ligada, companheiro, companheirinha. Continua. Vai pro seu dia. Se não vier a resposta hoje, continua voltando, tá? Vai na sala, porque pode ser que essa resposta venha através de um outro adicto em recuperação. Fio, antena ligada, fio. Fica esperto, porque a mensagem vai vir. Deus está tentando se comunicar com você através de vários meios, cara. De algum meio ele vai fazer para chegar essa resposta, porque você pediu, velho. Você perguntou, não perguntou? Você não falou, Deus, a minha vontade é essa, qual é a sua? Então, velho, fica esperto, abre os ouvidos, abre os olhos, abre todos os seus sentidos e aguarda a resposta. Ela vai vir. Ó, 110% não existe. 100% das vezes que aconteceu isso comigo, a resposta veio, velho. É mágica pura, mano, é milagre. É só confiar, tenha fé nesse gordelo que vos fala, porque eu já tive essas respostas. Toda vez que eu tenho essa pergunta, essa resposta vem. Pode demorar um pouco, mas vem. Beleza? Bom, eu não sei, eu não programei nada pra variar, né? Tudo que eu fiz foi uma oração. Qual era a minha vontade? Era fazer um programa muito da hora, velho. Agora a minha necessidade e a necessidade dos meus ouvintes, dos meus seguidores, eu não sei qual é. Mas eu entreguei pra esse homem aí, pra que ele intuísse como seria o programa Vontades, Necessidades, Vontades, que é o programa Independência de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou terminar de editar, eu vou me ouvir, né? Porque depois que eu faço o programa eu me ouço, né? Eu ouço o programa inteiro para ver quais são as besteiras que eu falei, se tem alguma coisa que eu preciso dar uma cortada, né? Algum engasgo aí que eu faço. Às vezes eu tuço, às vezes faço uns barulhos. Enfim, eu vou editar esse som aí, eu vou ouvir para ver se tá tudo certo. Mas é isso, galera. Eu queria agradecer muito aos seguidores, sabe? Queria agradecer muito a galera. Ah, sim, velho. Eu tô com um projeto novo lá com meu querido parceiro, amigo, irmão, Caio Goy, cara. Esse cara é muito 10 no lance das internações. E eu também tenho uma experiência até que vasta sobre isso aí. Então, eu tô com um projeto aí com ele, né? Chama Bem-Estar Internações Humanizadas. Então, se você tiver alguém precisando de ajuda, eu sei que eu falo aqui de irmandade, né, cara? E o caminho que eu conheço é esse aí mesmo. Mas eu posso falar por mim, cara. Eu precisei de uma internação. Eu não consegui parar na rua. Eu não tinha acesso a esse poder maior. Eu não consegui, velho. Eu não consegui. Através de uma internação, eu finalmente desintoxiquei e a minha mente começou a voltar. Eu fui dar o segundo passo só na clínica. Eu não tinha sanidade suficiente para ficar limpo na rua. Se você conhece alguém que não tem sanidade suficiente para ficar limpo na rua, que você tá desconfiado que esse cara pode morrer ou pode matar alguém,
ou pode matar espiritualmente a si próprio ou alguém da família, ou tá acabando com a família dele, que é o que eu tava fazendo. Se você conhece alguém, procura os irmãos aí. Meus contatos estão sempre aí, todo mundo sabe como chegar em contato comigo. Vai no Face, vai no Insta, vai no Direct, manda um zap, sinal de fumaça. Fala com nós, velho. Não vamos deixar os caras morrer. Se for esse o caminho dele, de internações e tal, a gente vai sempre dar um jeito de encontrar a melhor solução para a pessoa, de maneira que ele não seja maltratado, que eu acho que é esse o mais importante. Eu já fiz um programa Independência sobre clínicas que maltratam, né? Essas daí jamais vão estar no meu portfólio, cara. Esses caras aí, depósito de adicto, cara que maltrata, cara que bate, cara que amarra, esses caras tinham que estar preso, velho. Então não é esse o caminho. Então é uma iniciativa minha e do Caio, justamente para não acontecer isso. Isso é inadmissível. Existem maneiras dignas da pessoa começar esse caminho novo, né? Quando ele não consegue na rua. Beleza? Então conecta lá, bem-estarinternaçõeshumanizadas.com.br, ou então vai no Insta, vai no Face, tamo tudo junto aí. Obrigado, companheiros e companheirinhas, tamo junto. Grande abraço, beijo no coração. Tem uma inédita do Julião. Abraço, beijo, obrigado. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Nós vamos falar de enfrentamento, porque eu acho que enfrentamento é algo extremamente importante e válido para uma pessoa que está em busca de deter a doença da adicção. As pessoas portadoras desta doença têm uma grande dificuldade, eu vejo pela minha pessoa, de fazer o enfrentamento sobre o que é portador. Porque quando se fala-se que se tem uma doença, que esta doença é progressiva, incurável e de fins fatais, a grande dificuldade está em enfrentar este sentido da doença, que ela é progressiva. Onde que eu vou parar, né? Quando fala essa expressão progressiva, onde que eu vou chegar? Que ela é incurável. Então, quando fala que não existe cura, existe uma questão de incurabilidade, que é uma questão que vai me condenar, vai me dizimar, vai me causar problemas maiores, eu fico extremamente abalado. Então veja, ela é progressiva, incurável e de fins fatais. Pô, falou que é de fim fatal, então arrebentou. Aí arrebentou, né? Porque progressiva, incurável, de fins fatais, tem vários termos usados que me impedem de fazer o enfrentamento sobre a doença que eu tenho. E aí eu quero pôr a responsabilidade em alguém. Em quem que eu quero pôr a responsabilidade? No meu pai, na minha mãe. Quando eu tenho os dois. Quando eu não tenho os dois, tenho só a mãe ou só o pai, eu transfiro para esta também. E quando eu não tenho nenhum dos dois, tenho alguém da família, um tio, um primo, seja quem for, né, alguém, eu tento fazer a contratransferência, que é o meu desejo imaturo de ser feliz, colocando nesta pessoa a condição dela ter que fazer o enfrentamento sobre o meu problema. Quer dizer, o que eu quero? Que o outro se responsabilize. E o que eu não quero? Ter que enfrentar. O que eu não acho certo? Enfrentar o problema. Eu me coloco na condição, na necessidade da pessoa que tem que ser afastado socialmente por causa que eu não consigo conviver em sociedade. Eu me coloco na posição de ter que ser internado, ter que ser excluso socialmente, de não estar nos parâmetros que eu acho que eu deveria estar, seja trabalhando, namorando, estudando, viajando. Eu que me coloco nessa condição por causa que eu não quero enfrentar a realidade. A realidade é que eu tenho a doença da adicção, uma doença progressiva, incurável de fins fatais. Eu não quero lidar com isso. Eu quero fazer a transferência dessa situação de ter a doença, de não ser a doença, mas ter a doença. Então, como eu sou um cara que não quero enfrentar, eu quero trazer também a responsabilidade que o meu uso de substância alteradora de humor tem um culpado. E eu chego ao ponto de colocar culpa até na pessoa que me vende a droga. Todos são culpados. Os locais que eu frequento são culpados. As coisas que eu faço são tudo culpado. Menos a primeira pessoa do singular. Menos eu. Então eu não enfrento a pessoa que precisa de tratamento.
E a pessoa que precisa de tratamento, ela não precisa parar de usar droga. Parar de usar droga para um cara que precisa de tratamento é o resultado final de quando ele enfrenta quem ele é. O cara irresponsável, inconsequente, o cara imprudente, o cara que não tem limite, um cara que age de uma maneira que vai o comprometer. Então eu venho no grupo, que nem agora, nesse momento. O grupo me chama para fazer uma temática aqui, para trazer um pouco da minha história. Eu resolvo falar de uma questão que eu estou tendo que viver, que é enfrentar os meus medos, enfrentar as situações que eu causo para mim, enfrentar as dúvidas que eu tenho, enfrentar os problemas que são ocasionados pela primeira pessoa, a pessoa mais importante do universo, o eu, a minha pessoa. E aí eu paro com a justificativa e a transferência de que as pessoas à minha volta é que são as responsáveis que me colocaram onde eu estou, seja na clínica, na cadeia, seja onde for. Eu paro com isso. E eu começo a olhar quem que eu sou. E entendo que eu não quero enfrentar quem que eu sou. Eu preciso enfrentar quem que eu sou. Sou um cara que eu tenho boa vontade para fazer as coisas. Sou um cara que eu tenho responsabilidade. Eu sou um cara que ajo com coerência. Se eu não sou uma pessoa, no mínimo, pautada a entender o que me falta, a maneira qual eu faço na vida para o que me falta, que por muitas das vezes é não se atentar ao que está se acontecendo e apresentando para mim. Se eu sou o tipo de pessoa que não consigo olhar isso, eu estou comprometidaço, estou extremamente comprometido, por causa que o enfrentamento que eu tenho que fazer eu não quero. Então eu quero um movimento de fuga. Não quero estar na clínica, não quero estar preso, não quero estar na psiquiatria, não quero tomar a medicação que eu tenho que tomar, não quero fazer a dieta que eu tenho que fazer, não quero fazer nada que me compromete para com que eu me melhore em relação ao que eu tenho que enfrentar. O que eu tenho que enfrentar é o que me causou chegar aonde eu estou agora. Eu tenho que pagar esse preço aí, porque não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis. Então o que é que tem? Tem um momento presente onde eu me encontro e que eu tenho que entender o motivo que eu fiz com que eu chegasse aqui onde eu estou. Eu preciso entender isso. Caraca, então não foi a droga que me trouxe até aqui? Não. Pô, não foi o álcool que eu bebi? Também não. É o que eu não quero enfrentar. Então eu não quero enfrentar que eu sou irresponsável, inconsequente. Eu não quero enfrentar que pessoas, lugares e coisas, por muitas vezes essas pessoas que estão em determinados lugares, como na casa delas, esses meus responsáveis que eu não quero enfrentar o que eu tenho que enfrentar e quero colocar para eles enfrentarem, no caso meu pai, minha mãe, meu irmão, minha mulher, meu tio, minha tia. Então eu quero transferir para eles tudo o que eu deveria enfrentar. E aí, como eu não quero enfrentar, obviamente eu encontro aí na questão do uso de álcool e de droga uma saída rápida e fácil para minha vida. Cara, dá uma olhada, olha o que eu perdi, olha o que eu fiz. Enfrenta o que você causou para você. Quantos anos a sua vida está parada? Enfrenta que você parou, abandonou a escola. Enfrenta que você abandonou o bem-estar social. Enfrenta que você causou para você aonde você chegou. Agora, como você não quer enfrentar isso, você se anula fazendo escapismo, né? Trazendo a ideia de que tudo e todos estão errados, que teu pai te internou, que o policial te prendeu, que o juiz determinou a pena que você vai ter que cumprir e que tudo e todos são responsáveis pelos atos que você comete contra você, porque você não quer enfrentar o cara que você é. Onde existe inveja, existe raiva, existe ódio, existe um monte de sentimento que é um emaranhado, é aquela loucura, parece um monte de linha enroscada, de pipa, e que você quer soltar o pipa, mas não está conseguindo entender que você tem que enfrentar os nós daquele carrossel de linha, aquele carretel, né, de linha, que está tudo cheio de nó, e eu preciso desembaraçar esses nós, para que eu possa soltar esse pipa. Desembaraçar os nós que eu estou trazendo a ideia, é fazer o enfrentamento. Como é que eu penso a respeito de quem que eu sou? Como é que eu ajo a respeito de quem que eu sou? Como é que eu sou na realidade? Os passos do programa de 12 Passos das Irmandades Anônimas fazem isso com maestria para vocês. Consegue colocar na vida de vocês a possibilidade
de se entender quem se é, aonde você estava, o que se causou para você, cara, para chegar até aqui onde você está. Você acha que é o teu fumar crack? Você acha que é o teu beber que compromete as pessoas? Pensa nas ações que você tem antes de fumar crack. Pensa na maneira como você age para com as pessoas antes de você beber. Pensa na maneira como você é nos locais que você frequenta antes de você ficar nesse local a infernizar a vida das pessoas. Não importa se é pai e mãe, ou só a mãe, ou só o pai, ou só o primo, ou só um irmão, não importa quem seja. Pensa no todo, na síntese do todo, na estrutura do todo. Avalia que você não enfrenta a realidade que te cabe, que você teria que enfrentar, mas você constrói uma ideia de que o outro vai resolver para mim. A melhor forma que existe para que o outro resolva para você é essa que ele fez. É te colocando no centro de tratamento, é te colocando na cadeia, é te colocando no sistema prisional, numa psiquiatria, num sistema de isolamento social. Essa é a melhor maneira que o outro pôde para fazer com que você venha enfrentar o seu medo de saber quem é você e com isso você reconhecer que se você não tivesse onde você se encontra, você não estaria em local nenhum. Você estaria a fazer o uso da substância psicoativa, o uso do álcool, você estaria a fazer o uso daquilo que você acha que é o que te alivia da situação que você não consegue lidar. Porque se você conseguisse lidar, você não iria buscar uma saída fácil e rápida no uso de uma substância química alteradora de humor para você não ter que lidar com situações do cotidiano. Tua mulher te largou, tua filha não gosta de você, o teu empregador te mandou embora, te falta dinheiro, o teu padrasto não curte como você é dentro da casa, onde ele sustenta a casa, ou a tua madrasta que não compactua com a forma como você age em relação ao teu pai, a maneira como você se expressa com o seu pai, e assim dentro de uma diversidade de um monte de coisa. Então quando nós estamos falando de enfrentamento, nós estamos falando de lidar com a vida da maneira que a vida se apresenta. Tenho dinheiro para comprar o doce? Vou comprar o doce. Se eu não tenho dinheiro, eu tenho que enfrentar que eu vou ficar com vontade do doce. Tenho carro para ir trabalhar? Legal, estou indo de carro, vou até ouvindo uma música, ligo o ar-condicionado, abro o teto solar. Não tenho carro? Tenho que enfrentar a fila do ônibus, do metrô, do trem. Tenho que sentar na bicicletinha e pedalar quantos quilômetros for para chegar no trabalho. Tenho que enfrentar isso, acabou. Então o que eu não quero para ter que me recuperar? Eu não quero ter que enfrentar. O que eu não acho que é certo? É enfrentar as dificuldades que eu acabei causando para mim. E que, se eu tiver uma pessoa que enfrente no meu lugar, se eu tiver alguém que resolva para mim. Agora, quando eu abro espaço através do programa para enfrentar, a primeira coisa que eu faço é permitir com que aquele que está perto de mim, na minha casa, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha mulher, meu primo, quem seja daquela estrutura que eu falei no início, me olhe e me conte como é que eles enfrentam todas as vezes que eu retorno para minha casa, e quando eu retorno para minha casa, eles acabam a conviver com uma pessoa que eles já sabem onde vai parar. Que a maneira como eu retorno, a maneira como eu entro para dentro de casa, a maneira como eu estou falando, a maneira como eu estou fazendo, eles já sabem como vai ser. O inferno, que aquele momento de prazer, de alegria, de paz, que durou pelos meses que eu não estive lá presente, porque para enfrentar aquela paz, aquele amor entre aqueles que ali naquela casa estão, eles tiveram que se abdicar da sua pessoa. Eles tiveram que colocar vocês onde vocês se encontram, seja na cadeia, seja na clínica psiquiátrica, numa comunidade terapêutica, onde for, para eles viverem em paz e enfrentar uma realidade. Eles tiveram que abrir mão de alguma coisa. Agora, o cara está no sistema prisional, o cara está numa comunidade terapêutica, o cara está numa clínica psiquiátrica, e o cara não quer enfrentar os seus medos, o cara não quer enfrentar a realidade dele, o cara não quer enfrentar a verdade que cabe a ele enfrentar, para com que ele possa chegar, e uma vez que ele chegue ao programa, ele consiga entender o que esse programa está fazendo na vida dele, está colocando ele em contato com quem ele é. Já faz 10 anos que ele não enfrenta a responsabilidade, faz 20 anos que ele vem sendo internado, faz inúmeros
períodos que esse cara não lê, que esse cara não estuda um livro, esse cara não abre nem a revista pornô para ler o que está escrito lá na revista pornô. Ele mal e porcamente ele olha a foto da mulher pelada e já acha que já entendeu tudo de mulher. Então essa ausência cometida, essa ausência existencial que a pessoa traz, essa conduta que essa pessoa traz consigo, compromete ela pra caramba. Tudo pautado na falta do que ele precisa, que é enfrentar uma realidade que cabe a ele. Enquanto esse cara não faz isso, ele tem problemas maiores. É impossível a pessoa chegar no que o tratamento tem a oferecer sem enfrentar. Preciso enfrentar meu medo, preciso enfrentar a culpa, preciso enfrentar minha revolta, preciso enfrentar os meus defeitos de caráter. É impossível. Mas o cara quer obter uma resposta rápida, o cara quer obter um resultado rápido dentro da ideia do enfrentamento. Ele quer saber o que está se passando. O cara não quer enfrentar, o cara quer obter ganhos e não vai ter ganhos da maneira que ele quer fazer. É impossível. Então, existe uma questão chamada tratamento. Uma vez que ele se trate, ele tem uma chance ímpar de enfrentar o que cabe a ele. Sem tratamento, sem enfrentamento. Funciona mais ou menos por aí. Vamos falar a respeito disso. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Agradecer a oportunidade de poder falar de um tema que eu gosto. Recuperação e recaída. Muitas pessoas acreditam que a recuperação é uma condição de se manter em sobriedade por longos períodos sem fazer o uso de substâncias psicoativas e que a recaída é o fracasso total porque voltou a usar. E eu discordo dessa teoria porque por muito tempo eu fico sem fazer o uso de qualquer tipo de substância alteradora de humor, mas não me encontrava em recuperação, porque não me via dentro de um quadro onde a plenitude tem que se fazer presente. Pleno em relação a reconhecer quem eu sou, aonde eu me encontro, da onde eu vim, as ações que eu venho tomando, aonde assim eu vejo que eu preciso me modificar. Por muitas das vezes eu levei em conta a ideia de que por não estar usando álcool e droga eu estava em recuperação plena e eu só estava sem o uso da substância, eu estava em abstinência. Ótimo, muito bom, louvável, parabéns, porque ficar sem o uso da substância é algo que faz uma grande importância, mas não é o estar sem o uso, que faz a recuperação. O que vai fazer a recuperação é a vivência através do que o programa tem a oferecer nas áreas da vida a qual está se passando. Questões de ordem financeira, socioeconômica, amorosas, questões que no cotidiano, por ser um ser humano pautado de sentimentos, emoções, eu tenho que ter aí alguma coisa para poder lidar com isso e lidar com sabedoria. E eu acredito muito que o programa faz essa função com maestria. Me dá a condição necessária para com que eu lide com todas as adversidades, todas as situações que vão se apresentar. Eu, por muito tempo, fico sem usar o programa, acreditando que estava em recuperação por ter anos que eu não fazia uso da substância, mas, na verdade, eu não me encontrava em recuperação, me encontrava só na abstinência, como já falei, e não via que a recuperação é uma condição de prática do que o programa oferece. Por isso que no segundo passo fala que a pessoa que tem fé no programa, ela tem a prática no programa, ela pratica as atividades que o programa proporciona em todas as áreas da sua vida. E que por muitas das vezes, aqueles que não a praticam, eles estão em abstinência da substância psicoativa, mas estão trazendo para si inúmeros contratempos, contradições e problemas. No quarto passo fala isso. Fizemos inúmeras confusões e contradições de nós mesmos, só para que assim pudéssemos entender o quanto estávamos prejudicados e o quanto trazíamos de problema no cotidiano, no dia a dia. Por isso que eu não vejo que a recuperação seja a pessoa estar sem o uso. Eu acho que a pessoa pode estar sem o uso de álcool e de droga, mas ela está tendo um baita de um problema nas questões financeiras. Ela trabalha, até ganha lá um bom salário, mas o salário não consegue suprir as necessidades que ela tem.
Então isso mostra que a recuperação não está sendo plena, porque ela está tendo gastos em outras áreas, gastos esses que ela deveria ficar atenta, que se mostram dentro de um descontrole. O descontrole não é por parte do uso de álcool e de droga, é um descontrole por parte de ações que a mesma tem, aonde ela não viabiliza aquilo que ela precisa em primeiro lugar. O programa fala, as primeiras coisas, o programa fala, devemos procurar nosso padrinho, não devemos trabalhar o programa sozinho, não devemos fazer passos sozinho, devemos pedir ajuda a todo instante, devemos frequentar mais de uma reunião por dia, ligar mais de uma vez para alguém em recuperação. Tem uma série de falas do programa que determinam essa condição de plenitude a qual eu citei no início, que eu falo que por um longo período eu não vivia em plenitude, eu vivia em abstinência do uso da substância, muito louvável isso, muito importante, porque eu paro de trazer dor, sofrimento, angústia, temor para aqueles que estavam à minha volta, parei de causar problemas para os meus pais, para os meus empregadores, para as pessoas que de uma certa forma estavam à minha volta, porque eu estava sem fazer o uso, mas em nenhum momento deixei de trazer a eles sentimentos a quais eles estavam a viver por olhar a situação que eu vivia. Não tinha droga, mas não tinha responsabilidade nenhuma, não tinha uso da substância, mas existiam inúmeras dívidas que eu tinha contraído para mim mesmo, problemas de ordem financeiras, problemas de ordem emocional, um processo de depressão já instalado, e não entendia que a depressão não é somente quando apresenta aquela pessoa que está jogada numa cama dias sem tomar banho, sem fazer a barba, cabeludo. A depressão ela pode se apresentar por inúmeras outras maneiras e se fazer presente por diversas formas. Eu preciso me atentar a uma série de caminhos que esta doença toma. A doença da adicção, ser portador da doença da adicção, uma doença que trabalha na maneira de pensar, na forma de agir, no meu jeito de ser, eu preciso me atentar que a recaída, ela não pode ser vista como um fracasso total do programa. Ela tem que ser entendida como algo que faz parte da doença e não da recuperação. Senão eu começo a acreditar que porque eu tenho algum tempo sem o uso de substâncias psicoativas, ao fazer o uso novamente dessa substância alteradora de humor, eu recaí, e por eu ter recaído, isso fez parte do tratamento. Não, não faz parte do tratamento, faz parte da doença. Isso mostra que o tratamento não está sendo de forma efetiva. Eu não estou atento ao que o tratamento se refere, que não é o parar de usar droga, é compreender como fazer para não voltar a usar. Tanto não compreendi, acabei voltando a usar. Esse exemplo que eu dou dentro da questão recaída precisa ser visto, e eu levei muito tempo para entender isso. Da mesma forma que eu levei mais de 2 décadas para entender que a recuperação não se faz por não estar sem usar. A recuperação se faz quando a pessoa se atenta ao que é o que o programa oferece. Oferece liberdade? Legal. Do quê? Do uso do químico? Não, porque o programa já deixa claro que para que eu consiga entender o que o programa oferece, eu não posso estar fazendo uso, porque eu preciso de um estado de lucidez, eu preciso de uma condição de sanidade, e uma pessoa que estivesse a fazer o uso da substância, ela não estaria nem em sanidade, quanto menos em lucidez, para entender ao que o programa está retratando. Então é interessante que eu preciso entender que esse programa, ele visa para com que eu encontre a liberdade em relação ao que é a doença. Todas as ações que antecedem a questão do uso. Então eu posso estar dentro de sintomas da doença, me preparando de uma maneira onde eu não me percebo a chegar ao resultado final da doença, que é me levar ao uso. É uma condição que vai me fazer como sumir, dizimar-me, né? Uma condição onde vai me anular, vai me fazer então perder a identidade daquilo que eu sou, onde eu me encontro, e passo a ser visto dentro de uma narrativa que a sociedade assim predetermina, né? Olha lá, ele usa droga, ele faz uso de álcool, é por isso que tudo isso está acontecendo na vida dele por causa da substância, e não é. Muito do que acontece, do que se passa na minha história de vida não se diz respeito hoje, já com 2 décadas e meia que eu estou sem fazer uso de qualquer substância psicoativa, por causa do resultado final da doença, que seria o uso. Muito do que se apresenta e acontece na minha vida hoje
sóbrio, né, limpo, né, sem uso há mais de 2 décadas e meia, é por parte da doença. E que se eu não me atento, obviamente, eu vou querer um recurso de forma rápida, um recurso que trabalhe de uma maneira onde detenha o que eu estou a sentir, que é por parte da doença, e que anule a possibilidade de eu ser visto como uma pessoa, né, pelos que estão ao meu lado, os meus empregadores, os meus familiares, as pessoas que convivem comigo, dentro de uma pessoa que não está fazendo nada em prol de se recuperar e se melhorar como um todo. Eu preciso me atentar muito à ideia do que é recuperação, do que é recaída, para não ficar pautado na ideia de que acabei voltando a usar, acabei recaindo por causa que estava sofrendo de dores, que eu não estava compreendendo as dores que eu estava sofrendo. Eu preciso me atentar que a recaída, por fazer parte da doença, mostra que o meu programa não está sendo usado na efetividade. E que uma pessoa que usa o programa no todo, ela atinge um estado de plenitude, de forma onde ela passa a aceitar a vida da maneira que a vida se apresenta e viver aquela vida de uma maneira onde ela se torna responsável, mais lúcida, mais esclarecida, que muitas das situações, das contradições, das confusões que está se passando, se diz respeito à não percepção. Eu preciso perceber quem eu sou, aonde eu estou me encontrando, é no meu trabalho, é na escola, é junto de uma relação sexoafetiva. O que eu quero dentro dessa condição? Eu quero atingir o estado de plenitude, eu quero lidar com avidez, né, dentro de uma ânsia, ou eu quero entender que pessoas que estão a sofrer de uma ânsia, de uma necessidade, dentro de uma expectativa, as mesmas sofrem de um medo existencial. Tem uma parte da literatura que fala, dentro de uma condição no 4º passo, de um medo egocêntrico que trazemos conosco, e dentro dessa egocentricidade, também na literatura retrata a ideia que se nós fôssemos capazes de separar a doença da adicção dos seus sintomas mais primários, nós entenderíamos o pântano a qual nós afundamos, mesmo estando em recuperação. E ficamos numa condição como atolados naquela condição, sem entender o que vai nos tirar dali, o que vai fazer a diferença para com que venhamos a sobreviver dentro do que está se passando. Eu preciso me atentar muito ao que é recuperação. Eu preciso perceber, eu preciso deixar com que o outro me ajude através da retina do outro sobre o que está se passando em minha vida, e dentro disso entender que eu posso estar sim num caminho para a recaída, dentro de uma condição óbvia da doença, a negação da realidade, não aceitando o que o programa está me mostrando, que às vezes que eu negligencio um serviço dentro do programa de 12 passos, uma prestação de ter boa vontade para com um familiar, ou ajudar aquele que está necessitado dentro de uma condição onde os seus sentimentos estão a confrontá-lo. Eu preciso estar muito atento que a doença da adicção, ela trabalha na minha maneira de pensar, ela trabalha na minha forma de agir, ela trabalha dentro do meu ser. E que se eu não der a devida atenção a isso, ao tríade da doença, eu vou ter problemas maiores. E os problemas maiores não são o uso. O uso é o resultado final desses problemas maiores. Os problemas maiores vai começar com a negação da realidade, vai começar também com as justificativas, com as transferências. Esse meu desejo imaturo de ser feliz dentro de uma idade cronológica que eu tenho hoje, onde a minha idade emocional não acompanha a minha idade cronológica, pois o meu uso de substância química se deu muito cedo, e com isso eu bloqueei, eu detive o meu crescer dentro da parte psíquica para a parte física. E se eu não me atento a isso, eu estou extremamente comprometido, muito comprometido, porque eu começo a acreditar que por ter mais de 50 anos de idade física, a minha idade psíquica acompanha, e não acompanha. E o que mostra isso são as ações através do que eu sinto, da maneira como eu ajo, da forma como eu sou, aonde eu me encontro, que é às vezes dentro da minha própria casa, outras vezes dentro do grupo, outras vezes junto com meus empregadores, numa questão de ordem social, num evento. Eu preciso me atentar muito ao que é recuperação, ao que é recaída e aonde eu me encontro nisso.
se eu quiser desfrutar do benefício do programa, que na nossa literatura deixa claro, é somente a libertação da doença. Um segredo que tanto me escapou e que agora eu sou esclarecido sobre esse segredo quando na primeira pergunta do tópico A Doença da Adicção no Guia para Trabalhar os Passos, me confronta e me pergunta sobre o que é a doença da adicção, como que ela se representa para mim, como que ela age em mim. E isso é importante entender, porque senão eu fico pautado dentro da ideia de que anos e anos sem uso de droga é um sucesso total. E que se acabei por usar, estou em fracasso. Eu preciso entender o que é essa condição, dessa busca pela questão da recuperação. Desejar um bom dia a todos, bons momentos. Vamos dando continuidade. Valeu! Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Agradecer aí o convite aí que me fizeram para falar de um tema a qual eu acredito muito que o programa traz esse tema e não é visto, porque nos atentamos tanto à ideia de ter que não estar usando álcool e droga para estar tendo uma vida mais plena, uma vida mais digna, que nos esquecemos de que o programa não é para parar, o programa é para não voltar. Mas inúmeras pessoas que eu conheço dentro dessa minha trajetória de 27 anos, as mesmas acreditam que porque não estão fazendo uso de álcool e drogas já se encontram em plena recuperação e por isso podem sair acreditando que por estarem plenas, por não estarem usando, elas não vão ter ou trazer problemas maiores, sendo que o grande problema e de tamanho maior já está em evidência, que é a ideia que a pessoa tem, a qual ela não tem problemas. E eu sou uma pessoa que vejo claramente que eu tenho inúmeros problemas dentro da questão da doença da adicção. Eu hoje não tenho mais comigo a questão da doença da drogadicção, porque o quesito, resultado final de quem é portador da doença da adicção, que é o uso de álcool e de drogas, hoje não faz mais parte da minha história de vida há 27 anos. Estando há 27 anos sem o uso de álcool e drogas, eu posso começar a trazer a ideia de que eu não tenho mais problemas. Mas, na realidade, o grande problema está aí. Porque na literatura dos programas anônimos, das Irmandades Anônimas, a negação, ela se mostra presente quando eu nego a existência de algo que ainda faz parte. No meu caso, por ser portador da doença da adicção, o que faz parte são os sintomas da doença, não é mais o uso da substância, que também não deixa de ser um sintoma de quem tem a doença da adicção. Só que quando eu me encontro sem o uso da substância, eu me encontro automaticamente portando os sintomas da doença. E portando os sintomas da doença, negação, justificação, racionalização, desconfiança dos outros, culpa, vergonha, eu até acabo falando para algumas pessoas de que eu estou pronto para viver em sociedade, sendo que em sociedade é onde eu manifesto essas pronúncias a qual, se eu não der a devida atenção, eu vou ter problemas maiores. Pois eu estou a negar uma realidade que eu justifico, eu também nego outras realidades, eu transfiro, eu racionalizo, eu questiono, e todas estas são indicadores de que eu tenho um problema muito maior do que o uso de álcool e droga, que agora, no presente momento, não faz parte, independente que este mesmo problema não está a fazer parte já por 27 anos, mas o que se faz presente é o problema da doença. Eu preciso resolver, né? É como entender que quando eu não estou dando a devida atenção a quem eu sou não deixa de existir. E eu tenho que dar a devida atenção a quem eu sou. Eu preciso entender que quem eu estou sendo no momento é aquilo que eu tenho que olhar se a doença não está presente naquilo. Pois não tem mais o químico, mas o que tem é aquela manifestação, seja a renúncia que eu posso estar a fazer, negando uma realidade que me cabe, seja pagar uma dívida, o comprar de algo, o entender que me cabe ou me deixa de caber no momento presente, uma responsabilidade por parte
de que eu estou a fazer outra. E não é por isso que eu não tenho que arcar com uma responsabilidade que de forma retrórica a mesma se apresenta no momento presente. Seja a pensão de um filho a pagar, seja um documento que na escola eu tenho que retirar. Então eu tenho que me atentar que a doença da adicção está presente independente do uso da substância psicoativa, que hoje não se faz mais presente. Por isso eu posso acreditar que eu já estou pronto para viver em sociedade e não estou a me atentar que os sintomas da doença estão manifestados a ponto de eu estar a esbravejar em relação a algo que está se apresentando. E este meu esbravejar está a negação da realidade, está as justificativas que eu construí, está os mecanismos de defesa. Se encontra presente sintomas, indicadores que na literatura, no texto básico de Narcóticos Anônimos e também na literatura dos Alcoólicos Anônimos e outras literaturas que trabalham os 12 passos, apresentam sintomas que se referem à doença, não se referem a questões sobre a substância, o gosto da substância, a cor ou a forma da substância. Mas isso é algo que leva muito tempo para se entender. Então eu chego ao programa pautado na ideia que o que está a me fazer mal é o uso de álcool e drogas, e naquele momento era o que estava em evidência. Passado alguns anos, o uso não está mais presente, o que está presente agora é a doença. Eu não dou a devida atenção, pois eu acredito que porque não tem álcool e droga, eu já me encontro pleno. Quando eu me atento a isso, eu me atento à gravidade do que é esta doença. Mas aí eu venho a me atentar a isto já com 20 anos sem o uso da substância. Tempo este que se passou e eu poderia ter evoluído muito mais, poderia ter feito inúmeras outras saídas de situações e circunstâncias que eu assim me encontrei nesse percurso. Existe uma parte da literatura, no 4º passo das Irmandades Anônimas, que fala sobre as confusões e contradições que nós trazemos a nós mesmos e acabamos não dando a devida atenção por parte de que também na literatura fala que nós vamos acabar passando por um ou outro passo de forma despercebido, somente para perceber depois que o programa não funciona sozinho, o programa não funciona por osmose. Existe uma necessidade de se ter uma condição de movimento no programa. E aí eu entendo que recuperação é movimento. Se eu não estou em movimento, eu estou em adoecimento. E o estado de adoecimento que por vezes eu estou é acreditar que eu já tenho condições, por não estar usando droga, de viver em sociedade, lidar com a sociedade, entendendo em sociedade o que está se acontecendo. E na verdade eu estou fadado a um grande erro, a um mecanismo de defesa chamado negação, a qual eu estou a negar uma realidade que está se apresentar. Eu preciso do outro, pois o programa diz que só existe um jeito desse programa não dar certo, só existe uma forma do ser humano não conseguir ter sucesso, é sozinho. Tanto que na ideia do oráculo de Delfos, lá 2.500 anos antes de Cristo, né, na Grécia, lá se entende-se que conhece-se a ti mesmo e conhece-te a Deus. E que Deus que eu sou quando eu estou querendo fazer algo sozinho, na minha maneira de pensar? Que Deus é esse? O Deus da prepotência, o Deus da arrogância, o Deus da soberba? Que Deus é esse que eu acredito que quando eu precisar realmente lidar com uma situação que eu venho dentro de uma contradição, porque a literatura está a falar que sozinho eu estou muito mal acompanhado e que eu necessito entender por que eu estou mal acompanhado. Mas eu passei pela literatura despercebido, eu nunca pedi ajuda, eu frequentava os grupos com a ideia de que o parar de usar droga era total e absoluto e que agora que eu não estou mais usando, eu posso ter uma vida exemplar. E na verdade eu não estou conseguindo essa vida exemplar, porque aonde eu me encontro eu já estou negando uma realidade quando o outro está a falar a maneira como eu estou a me expressar. E aí quando eu olho ao outro questionando, indagando, racionalizando, eu não estou prestando atenção que eu estou expressando sintomas da doença. Não tem a substância psicoativa, mas tem os sintomas. E o que me faz adicto
é a doença, não é meu comportamento e também não as drogas e nem o álcool. A literatura fala isso. Então eu tenho a doença, eu não sou a doença. Eu preciso entender que doença é essa e como que essa doença se manifesta, de que maneira que essa doença se expressa. Pois por vezes a doença está a se manifestar através da minha maneira de pensar, da minha forma de agir, do meu jeito de ser. O resultado final desse conjunto de ações vai ser chegar ao ápice da minha doença, que é a ideia da doença, que trabalha na minha forma de pensar, no meu jeito de agir, na minha maneira de ser, é dizimar a minha existência. E a ideia para dizimar quem eu sou é através do uso, porque uma vez que eu esteja a fazer o uso, eu perco a maneira a qual lúcido, sóbrio, eu teria de interpretar o que está se passando. E que por vezes eu também estou já em perda do que pode estar a funcionar para mim, que é o programa, quando eu quero que o programa funcione com o que eu tenho a oferecer ao programa. E o programa não necessita do que eu tenho a oferecer. Esse é um programa que faz a gentileza de permitir com que eu use o que ele me oferece. Pois se o programa, para dar certo, precisasse do que eu tenho a oferecer, esse programa não precisaria de nada. Porque o programa, obviamente, ele já se mostra no todo, completo. É um programa de passos, não é de pulos. Então eu tenho que dar um passo de cada vez. E o primeiro passo, ele já retrata a ideia sobre, você entende o que é a doença? Ou você acha que a doença é ter o uso de álcool e droga? Porque agora não tem mais o uso de álcool e drogas, você já vem por um longo período sem fazer o uso, já está aí dentro da ideia de que consegue viver em sociedade e não está a entender que está a racionalizar, está a transferir, está a questionar, está dentro de um padrão dos sintomas desta doença, a qual você não entende a doença e acreditando que o uso da substância era o seu maior problema, não está reconhecendo que agora não tem mais o uso. Já não tem mais o uso, não é de agora, são de décadas. E que agora o que está presente são os sintomas. E que quando o outro, através da retina do outro, está a te mostrar a maneira como você está a agir, para você, o outro está a te julgar. Para você, o outro está a te perseguir. Então, quando eu me atento que a doença está manifestada com o tempo que eu me encontro em estado de abstinência química, pois hoje para mim é muito claro que dentro dos 27 anos que eu tenho de recuperação, são 7 anos que eu me encontro em tratamento e fiquei 20 anos somente em abstinência do químico. E dentro desses 7 anos, através do guia para trabalhar os passos, através da literatura de Narcóticos Anônimos e Alcoólicos Anônimos, fazendo uso contínuo, diário, do apadrinhamento, que é uma grande ferramenta, quando os sintomas da doença está manifestado, fica claro e rápido de ser evidenciado pela minha pessoa e automaticamente de ser detido. Muito diferente das vezes que eu tentei parar o uso da substância e não consegui assim fazer por parte de não entender o que era a doença. E naquela época, sem tratamento, naquela época, sem entender o que eu precisava, eu tinha promessas que eu construía, maneiras de pensar que o outro estava a me prejudicar e por isso eu fazia o uso. E aí com isso eu fazia a contra-transferência, que era o meu desejo imaturo de ser feliz, acreditando que o estado de felicidade e plenitude se daria quando eu não estivesse usando. Eu paro de usar e continuo tendo inúmeros problemas, fazendo inúmeras confusões e contradições da minha própria pessoa. E aí eu me atento que eu preciso fazer algo para deter esses sintomas e que o uso se faz então necessário do programa e que também se faz necessário deter a doença através desse uso do programa, que não é somente ir às reuniões, é ler a literatura, falar mais de uma vez ao dia com o padrinho, procurar através da literatura o sentido e significado de algumas expressões que na literatura consta, se utilizar do exemplo, das experiências, fazer com que o programa funcione no todo, para com que eu venha a conseguir a viver em sociedade dentro de uma condição de plenitude.
aceitando a vida da maneira que a vida se apresenta e vivendo ela. Por isso, estar em recuperação não é meramente estar sem uso. É identificar, perceber, conseguir partilhar, escutar o retorno e pôr uma ação positiva através do que o programa me proporciona. Levei muito tempo para chegar nesse ponto de entendimento e percebo que pessoas que acreditam já estarem prontas para viver em sociedades não estão a se atentar aos sintomas da doença que estão se mostrando, estando estas sem fazer o uso da substância. Pois o uso era só o resultado final. No meu caso, portador da doença, e que venho a descobrir o que é esta doença quando eu me atento o que a doença da adicção representa para mim. Então eu queria agradecer o convite do grupo, a possibilidade de fala, e vamos dando continuidade ao processo, pois é um processo cíclico. Os passos nunca terminam. Obrigado, valeu. Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação. Até domingo que vem com mais informações a respeito de alcoolismo, de adicção e todo o universo da dependência química. Até mais, tchau, tchau, muito obrigado.